Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje a história é sobre os grafismos tribais. Alguém aí sabe o que são os grafismos tribais? Os desenhos tribais? Desenho tribal é algum tipo de desenho que somente alguns grupos conseguem decifrar o que significa. Desenho tribal pertence a um grupo, a uma tribo. E entre aquela tribo, entre aquele grupo, eles conseguem se comunicar através de desenhos bem estilizados. Por exemplo, o grafite nos muros. Só alguns grupos conseguem, às vezes, quando tem escrita ou alguma letra, conseguem identificar o que está escrito, não é verdade? Os índios também possuem muitos grafismos tribais, muitos desenhos tribais. E cada desenho indígena significa uma coisa. Alguns têm até uma história por trás do grafismo. Aqui no meu braço tem um grafismo indígena que significa jacaré. Aqui também tem o mesmo grafismo, parecido. Só que é feito com miçangas. Os índios fazem grafismo tribal com miçanga, com desenho no corpo, no rosto, com desenhos no tecido, que fica mais ou menos assim. Eles tecem os grafismos tribais deles. Eles também fazem nos cestos, na argila, quando a argila seca. Tem muitas coisas que eles pintam a arte deles e eles só reconhecem entre eles, só entre a tribo. Lá em cima tem o grafismo do jacaré, que simboliza o grande jacaré. E vocês sabem qual é a história do grande jacaré? Não? Vamos conhecer? Era uma vez, a história vai começar, todos bem quietinhos, para a história escutar. Conta a tribo Runicunim, lá do Amazônia e do Acre também, que há muitos e muitos anos atrás, quando o Deus Tupã criou todas as coisas do mundo, ele criou também os homens. E naquela época, os homens viviam todos juntos e unidos numa grande família, numa terra bastante abundante e cheia de verdes e frutos. Um dia, passados muitos e muitos anos, a terra começou a ficar escassa de alimento. E aquela grande família que vivia naquelas terras resolveram sair em busca de terras verdes. Um dia, quando aquela grande família já estava andando há muito e muito tempo, eles avistaram um lugar bem distante que tinha muito verde e parecia ter muitos alimentos. Só que ficava do outro lado de um grande mar de águas. Era tanta água, que aquele grupo de índios olharam e falaram: jamais conseguiremos atravessar tanta porção de água. Foi então que eles viram emergir das profundezas daquele grande mar de água um jacaré tão imenso que dava para ver o seu rabo lá do outro lado e a sua cabeça bem longe da onde estava o rabo. E ele era tão imenso, que era um jacaré encantado.
Então eles tiveram uma ideia e disseram para o jacaré: Jacaré, a gente pode andar por cima do seu casco para chegar lá do outro lado? E o jacaré disse que sim, mas com uma condição: que durante a viagem, que era do rabo até a cabeça, eles levassem a comida que eles quisessem, frutos, verduras, mas que jamais comessem alguma cria do jacaré. Pois se ele olhasse os dentes dos índios e vissem que algum deles tivesse comido algum dos seus filhotes, todos eles morreriam. E todos os homens concordaram, disseram que topavam o acordo e a condição. Então, eles começaram a subir lá na pontinha do rabo do jacaré para começar a longa travessia até as terras abundantes de alimentos. Quem subiu primeiro já estava quase chegando na cabeça, já quase sem alimentos, com fome, mas já estava chegando, cumprindo o acordo. Quem estava lá no comecinho no rabo nem deu tempo de sentir fome, pois já estavam andando há pouco tempo. Mas quem começou lá no rabo e já estava chegando no meio do jacaré, começou a sentir fome, muita fome, e começou a reclamar que a viagem já tinha durado muito tempo e ainda faltava mais da metade para chegar. Foi então que no meio dos homens, um homem apareceu com um dente sujo de carne de filhote de jacaré. E esse homem tentou se esconder no meio dos outros homens, tamanha vergonha que ele estava sentindo. O jacaré então virou sua cabeçorra para as costas e viu que nas suas costas alguém havia comido uma das suas crias. O jacaré ficou tão triste, mas tão triste, por aquela pessoa ter desobedecido e quebrado o acordo, que ele afundou lá para as profundezas daquele monte de água. Quem estava na cabeça conseguiu pular para as terras novas. Quem estava ainda no comecinho, lá no rabo, conseguiu voltar para as terras velhas. Mas quem estava bem no meio das costas do jacaré afundou junto com o jacaré, e o jacaré nunca mais subiu. E diz a lenda dos Runicunins, que também são chamados de Kaxinawá, a tribo indígena lá do Amazônia e do Acre, que quando eles pintam no braço deles esse desenho, eles lembram do grande acordo quebrado, para eles nunca mais esquecer de cumprir toda a promessa que eles fazem. E assim termina mais uma história. E semana que vem tem mais. Um beijo e até lá!